Olá, tudo bem? Gostaria aqui de trazer uma palavra para a nossa reflexão, que se encontra em Mateus capítulo 14, versículo 22, que tem por título Jesus anda por cima do mar, que diz: E logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiu para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhe, ao menos, eles pudessem tocar a orla da sua veste, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Portanto, aqui nós vemos que Jesus, ele ordena aos discípulos a entrar no barco e ir para o outro lado, a outra banda do rio. Mas o que eu acho interessante é que, enquanto Jesus foi orar e despedir a multidão, a Bíblia diz que o barco onde estavam os discípulos estava já no meio do mar, açoitado pelas águas, porque o vento era contrário. Então, a Bíblia diz que Jesus vem sobre as águas. E quando ele vem, os discípulos, ao ver Jesus, pensam ser um fantasma. Então começaram a gritar. Então Jesus logo disse: Não temas, sou eu. E trazendo para a nossa vida, em meio às tempestades, em meio às aflições, aos grandes levantes, nós vemos que também não é tão diferente. Por quê? Porque muitas vezes Deus está agindo em nossas vidas, em meio a esses levantes, e nós não estamos vendo. Quantas vezes Deus está operando algo, muitas vezes a tempestade acontece para que nossa fé venha aumentar. Talvez o problema chega para que nós venhamos a saber como lidar com ela. Porque aqui nós vemos que os discípulos estavam no barco, a ordem foi chegar do outro lado. Eles andavam com Jesus, ouviam os sermões, os ensinamentos de Jesus, mas verdadeiramente não conheciam, não confiavam verdadeiramente em Jesus. Por quê? Porque eles deveriam confiar que a ordem foi chegar do outro lado. Eles deveriam confiar que Jesus não os colocaria num barco para afundar e que Jesus, ele sabia todas as coisas. Então, muitas vezes nós conosco também não é diferente. Nós servimos a Deus, dizemos crer em Deus, mas quando as aflições chegam, simplesmente murmuramos. Quando os levantes da vida, as tempestades da vida se levantam à nossa volta, nós tememos tanto que esquecemos muitas vezes das promessas de Deus em nossas vidas. Por isso, confiemos no Senhor. Aprendamos a ouvir a voz de Deus, a lembrar a ordem de Deus em nossas vidas. Porque se Ele ordenou chegar do outro lado, nós não vamos perecer no meio do caminho, não. Se Ele nos manda ir, temos que confiar.
Se ele nos diz que para ficarmos temos que confiar que não é o tempo de ir, porque se nós formos desobedientes, o Senhor já não se responsabiliza certamente a nossa pequena fé, pela nossa falta de confiança na sua voz. E aqui o que eu acho interessante é que Pedro, ao ver o Senhor dizendo que era ele diz: Senhor, se é mesmo o Senhor, permita que eu vá até contigo por cima das águas. Agora veja só, porque eles estavam dentro de um barco, e Pedro agora faz um desafio, fala: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo. E nós muitas vezes estamos tão acomodados dentro do barco das nossas vidas, sem querer viver o sobrenatural de Deus para nossas vidas. Porque Pedro disse: Senhor, se é mesmo o Senhor, permita que eu vá ter contigo. Pedro teve a coragem de sair do barco, mesmo em meio àquela tempestade. Pedro não se deixou vencer pelo medo. Ele simplesmente desceu do barco. E quando desceu do barco, ele andou sobre as águas. Agora a diferença do testemunho de Pedro, quando saísse dali, para os que estavam no barco. Porque aqueles que estavam no barco iam dizer: eu vi Pedro andar sobre as águas. Mas o testemunho de Pedro seria diferente. Pedro ia abrir a boca e dizer: eu andei sobre as águas, em meio à tempestade, e fui ter um encontro com Jesus. Veja só a diferença. Por isso ele não deixa o medo te abater, não. Ele não deixa o medo, talvez os levantes da vida, abater a tua fé, fazer você ficar simplesmente dentro de um barco e deixar de viver o sobrenatural. Confia, tenha fé que tudo vai dar certo. Se a ordem chegar do outro lado, ei, você não vai perecer no meio do caminho, não. Não importa o tamanho da tempestade que tem se levantado na tua vida. Não importa o vento, se é contrário ou não, ei. Maior é aquele que te deu uma ordem. Maior é aquele que fez a promessa. Por isso, simplesmente confia no Deus o qual você serve. Confia no Senhor. Creia nele. Independente do que venha acontecer, a fé tem que ser inabalável. Porque nós vemos que aqui no texto, que Pedro foi e andou sobre as águas. E ao começar a andar sobre as águas, imagino eu que ele já tivesse andado ali alguns passos, alguns metros. A Bíblia nos diz que ele começou a olhar para a tempestade, para aquelas fortes ondas, e temeu. Ou seja, ele teve medo. E quando ele começou a ter medo, a Bíblia nos diz que ele começou a afundar. Então veja só, ele já tinha feito o que era mais difícil. O que parecia impossível já havia acontecido na vida dele. Ele já estava andando sobre as águas. Aqueles outros discípulos poderiam muito bem olhar para Pedro e dizer: Pedro, tu não és Jesus não para estar andando sobre as águas. Tu não está vendo que as ondas estão agitadas? Mas não, mas a Bíblia diz que enquanto ele estava olhando para Jesus, enquanto ele tinha o foco de chegar até onde Jesus estava, ele estava andando sobre as águas. Mas na medida que ele tirou os olhos, tirou o foco, que ele começou a olhar o tamanho das ondas, o vento, como era forte, a Bíblia nos diz que ele teve medo e começou a afundar. Mas antes que ele chegasse ao fundo, ele clamou: Senhor, salva-me. Agora aqui o que eu acho interessante, quando ele diz salva-me, a Bíblia não diz que Jesus andou até Pedro e estendeu sua mão, não. A Bíblia simplesmente nos diz que Jesus estendeu a mão e pegou ele pela mão e o levantou daquelas águas. Então nós vemos que Pedro já estava prestes a alcançar o seu objetivo, que era chegar até Jesus. Nós vemos que Pedro já tinha feito o impossível, já tinha feito o improvável, que era andar sobre as águas, que era sair do barco e andar sobre as águas, mesmo em meio a tempestades. E aqui essa palavra vem nos falar: ei, temos que aprender a andar sobre as águas. Temos que aprender a não dar ouvido ao vento. Se as ondas vêm a nosso favor ou se vem contrário, ei, não olhe para o tamanho da tua tempestade, não, porque maior é quem está além da tempestade. Ei, a tempestade pode se levantar grandemente na tua vida, ei, mas maior é aquele que vem em teu socorro sobre as águas. Maior é aquele que vem em teu socorro sobre essa situação. Por isso, não perca o foco, não. Olhe para o Senhor, que não importa o tamanho da tempestade, não importa o tamanho dessas ondas que vêm para te afligir, ei, maior é aquele que está te chamando. Maior é aquele que está dizendo: vinde a mim. Olhe para ele e permaneça, tenha o foco, permaneça com o alvo que é Jesus.
Independente da situação, independente da tempestade, independente do problema, ei, Jesus está à tua espera e diz: vinde a mim. Por isso, não temas. Não temas aqueles que talvez fiquem no barco acomodado, talvez te criticando, talvez te murmurando, levantando